O elenco do Flamengo é o mais valioso da América. E eu não estou falando só da América do Sul, não, também da América Central e da América do Norte. Segundo o site Transfer Market, para quem não sabe, é o principal em análise de mercado do mundo, ele analisa o Flamengo no valor de 212 milhões de euros. Se você prestar atenção, o Flamengo tem um valor maior no seu elenco do que muitas equipes do futebol europeu. Os atletas do Flamengo são extremamente valorizados. E não é à toa que o elenco do Flamengo é o mais caro da América. E eu vou colocar aqui para vocês, no conteúdo de hoje, os jogadores mais valiosos do atual elenco do Flamengo. Só que antes eu tenho que pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, família, vamos lá conferir a lista de jogadores mais valiosos do Flamengo. E eu vou começar com o goleiro Matheus Cunha, de 23 anos de idade. O reserva do Flamengo é avaliado em 3 milhões de euros. Dá para se dizer que é um valor alto para um goleiro que está na reserva. Outro jogador também avaliado em 3 milhões de euros é o jovem Matheus Gonçalves, de 19 anos de idade. A gente sabe que se chegar na porta do Flamengo, eles não vão vender apenas por 3 milhões de euros, porque sabe do potencial do jogador e sabe que no futuro ele pode valer muito mais do que isso. Nós também temos o atacante Luiz Araújo, de 28 anos de idade, avaliado em 4 milhões de euros. Eric Pulgar, volante de 30 anos de idade, da seleção chilena. Este aí é avaliado internamente pelo Transfer Market em 5 milhões de euros. Isso mesmo, o Eric Pulgar, segundo o Transfer Market, vale mais do que o Luiz Araújo, do que o Matheus Gonçalves e também do que o Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo. Na casa ali dos 6 milhões de euros, nós temos o volante Alan, de 27 anos de idade, que foi contratado na última temporada após se destacar com a camisa do Atlético Mineiro. Nós temos o lateral direito Wesley, de 21 anos de idade, que também está avaliado em 6 milhões de euros, mas só para lembrar vocês que recentemente o Flamengo quase vendeu o próprio Wesley para o futebol europeu e o valor era muito mais alto do que 6 milhões de euros. Nós temos também o Gonzalo Plata, que o próprio Flamengo pagou mais do que 6 milhões de euros ao atleta de 23 anos de idade, que já tem uma boa passagem pelo futebol europeu, estava no mundo asiático e agora volta ao pessoal. Família, nós ainda temos o zagueiro Fabrício Bruno, que recentemente é convocado para a seleção brasileira. Ele está avaliado aos seus 6 milhões de euros com 28 anos de idade, até pelo histórico do Fabrício Bruno de ser titular do Flamengo nas últimas temporadas. Nós temos na casa dos 7 milhões de euros o atacante Gabriel Barbosa, de 28 anos de idade, contrato encerrando agora com o Flamengo no final desta temporada. Nós temos o atacante Michael, que voltou ao Flamengo também no meio desta temporada, jogador de 28 anos de idade, avaliado em 7 milhões de euros. Nós temos o goleiro Rossi, que virou ídolo do torcedor após a partida contra o Corinthians. O que o Rossi fez de cera é brincadeira e foi aplaudido pelo torcedor flamenguista. Ele é avaliado aos seus 29 anos de idade, também em 7 milhões de euros. Dá para perceber o porquê do elenco do Flamengo ser o mais valioso da América. Em nono lugar desta lista, nós temos o Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo, de 27 anos de idade. O atleta é avaliado em 8 milhões de euros. E vale lembrar também que até pouco tempo o Ayrton Lucas era titular absoluto do Flamengo, tem uma passagem boa pelo futebol europeu e não é à toa que ele é avaliado em 8 milhões de euros. Nós também temos o zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos de idade, e o zagueiro Léo Pereira, também de 28 anos de idade, avaliado em 9 milhões de euros. Só que eu tenho certeza que se chegar a 9 milhões de euros na porta do Flamengo, eles vão recusar a proposta pelos dois zagueiros. Qualquer um que chegar a este valor, com certeza o Flamengo vai recusar. Outro atleta que está bem avaliado no mercado é o lateral esquerdo Vina, de 26 anos de idade,
Passagem pelo Palmeiras, passagem pela seleção uruguaia, passagem pela Roma da Itália. Não é à toa que ele é tão valorizado e no Transfer Market ele está avaliado em 10 milhões de euros. Não é brincadeira o valor do Vina no mercado. O próximo jogador é uma promessa das categorias de base do Flamengo, ainda tem que se provar muito, ainda tem que mostrar seu espaço, mas o Transfer Market já avalia este atleta como uma grande promessa do futebol brasileiro. Eu estou falando do Lohan, jogador de 18 anos de idade, das categorias de base do Flamengo para o mundo, e que hoje é avaliado simplesmente em 12 milhões de euros. Eu tenho que admitir que o Lohan é uma grande promessa do futebol brasileiro, mas pelo fato dele não ter tantos jogos, me surpreende o valor de 12 milhões de euros. Algumas equipes do futebol europeu já estão de olho em uma possível investida neste atleta na temporada de 2025. O próximo atleta desta lista, na minha opinião, é o cara que melhor tem vestido a camisa do Flamengo, melhor tem jogado dentro de campo, é o volante Gerson, jogador de 27 anos de idade. Está avaliado no Transfer Market em 14 milhões de euros e eu vou falar para vocês, até o final da temporada o Gerson vai se valorizar. É titular absoluto do Flamengo, tá aí na final da Copa do Brasil, tá competindo também no Campeonato Brasileiro e você pode ter certeza que essa convocação para a seleção brasileira vai valorizar cada vez mais e mais o Gerson. Então aguarde, porque o valor dele vai aumentar nos próximos meses. Nós temos agora avaliado em 15 milhões de euros Arrascaeta, jogador da seleção uruguaia, campeão de tudo com a camisa do Flamengo, aos 30 anos de idade, ele está avaliado em 15 milhões de euros. Mas é o que eu falo para você, se chegar hoje 15 milhões de euros na porta do Flamengo pelo jogador, eu particularmente duvido muito que o Flamengo vá fazer a venda do Arrascaeta. Outro atleta, este aqui um investimento muito alto feito pelo Flamengo no meio desta temporada, é Carlos Alcaraz, jogador de 21 anos de idade, avaliado pelo Transfer Market também em 15 milhões de euros. Eu coloquei ele aqui na nossa terceira colocação no lugar do Arrascaeta pela idade, por ter 21 anos de idade. Por isso, ele é mais valioso do que o Arrascaeta. O próximo nome desta lista é Nico de la Cruz. O uruguaio, ex-River Plate, tem 27 anos de idade e segundo o site Transfer Market, ele é avaliado em 18 milhões de euros. Não é brincadeira, é valor de jogador do futebol europeu. O De La Cruz poderia estar tranquilamente jogando em alto nível na Europa, mas o Flamengo foi lá no River e conseguiu a contratação deste baita volante. E não é à toa que ele vale essa grana, 18 milhões de euros. E agora o jogador mais valioso do Flamengo não poderia ser diferente, o artilheiro nato, recordistas aí de gols vão ficar malucos, mas o Pedro é o jogador mais valioso do Flamengo aos seus 27 anos de idade. Não é mais um garoto, mas é um jogador que estava na seleção brasileira, que é artilheiro do Flamengo em todo o ano que se passa e nos últimos anos tem brocado demais no Brasil. O Pedro é avaliado simplesmente em 23 milhões de euros. Mas uma coisa eu garanto para vocês, se chegar a 23 milhões de euros na porta do Flamengo, eu tenho certeza que eles vão recusar, porque sabem que o Pedro vale muito mais do que os 23 milhões de euros. E agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. E aí eu pergunto a vocês, concordam com os valores do Transfer Market? Porque o Flamengo é o elenco mais valioso da América. E em comparação aí a outros clubes da Europa, tem valor de mercado maior do que muitos clubes da Europa. O Flamengo não está para brincadeira no mercado. Eu encerro agora o nosso conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!